Paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos aqui chegando para mais um café com louvor, né? Hoje, mais um café com louvor, para que a gente possa desfrutar de momentos muito bons, muito agradável, onde a gente vai ter hoje um bate-papo com meu amigo, missionário João Angelis. Vamos estar conversando um pouco com ele e com vocês também, né? Vamos estar interagindo com ele aqui e com vocês sobre essa vida missionária, essa correria, essa luta, né, dos nossos dia a dia, as nossas preocupações e o mover de Deus para as nossas vidas e algo que Deus tem para determinar, visualizar assim tudo aquilo que Deus tem feito e colocado. Então acredito que vai ser um momento muito bom, onde a gente vai estar compartilhando. Daqui a pouco ele vai dar o sinalzinho aí, a gente começa a trocar essa ideia com ele, né? Mas a vocês que vão entrando, sempre estão aí coladinhos, Deus abençoe, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a esse canal que tem sido um canal de bênção para a minha vida e para a vida de outras pessoas, e que possamos assim desfrutar do ensinamento, desfrutar da verdade, desfrutar da palavra, desfrutar do amor e desfrutar do mais importante, que é da companhia de cada um de vocês, né? É muito bom poder estar aqui no meio de pessoas que a gente gosta e que gosta da gente também, e com isso faz com que a gente some e compartilhe isso que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. Amém? Aqueça meu coração, aqueça meu coração, aqueça meu coração, aqueça meu coração. Quero voltar ao primeiro amor. Meu amado, quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. Ô missionário, seja bem-vindo. Keinha, Deus abençoe a sua vida. Aqueça meu coração, aqueça meu coração, aqueça meu coração, aqueça meu coração, Jesus. Quero voltar ao primeiro amor, quero ouvir tua voz, meu amado. Quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. Quero voltar ao primeiro amor. Quero ouvir sua voz, meu amado. Quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. Eu te quero, eu te quero, eu te amo, eu te quero, mais que tudo. Te desejo, eu te amo, eu te quero,
mais que tudo, te desejo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Quero ouvir tua voz, meu amado. Quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. Quero voltar ao primeiro amor. Quero ouvir tua voz, meu amado. Quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. Amém. Boa noite, Ana. Ana Paula, missionário abençoado, homem de Deus, missionário Joângeles. Vamos fazer. Bênção de Deus, um homem abençoado da parte de Deus, que eu tenho a honra, a alegria de chamá-lo de meu amigo, meu irmão em Cristo, né? E aí, missionário, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Graças a Deus. Tudo bem? Oi, Ana, como é que tá, Joaquim? Você está bem? Deus abençoe aí, viu? Ó, Joângeles, hoje nós temos aí a Ana aí. Ana, ela é missionária. É missionária ali em Paripueira, naquela região ali, de Alagoas, ali, Maceió, aquela região. Ana Paula, Ana Lisboa, seja bem-vinda. Então, é um pessoal abençoado que Deus nos deu. Tá tendo um retorno, Joângeli, tá? Então, esse pessoal aí, a Ana, o Joaquim, estão lá. É um pessoal abençoado que Deus deu nos deu a alegria e a bênção de conhecer Ivanilson, né? Ivanilson, Seja bem-vindo também. Ivanilson sempre está aqui coladinho, né? Amém? Amém, missionário? Hoje tá... Peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Para ver se a gente volta. Peraí agora. Deixa eu chamá-lo aqui mais uma vez. Para ver se fica melhor o áudio. Para a gente poder bater esse papo hoje. Ana, hoje você vai gostar. Hoje a gente vai falar sobre desafios. Vamos falar sobre aquilo que Deus tem, sobre a nossa caminhada. Sobre tudo. E aí, missionário? Como é que tá chegando o meu áudio aí? Um pouco baixo, mas tá chegando. O meu aí, tá ouvindo bem? Melhorou aí. Agora ficou muito bom. Pronto, beleza. Pronto. E aí, conta um pouco pra gente aí, missionário, com os desafios em meio a essa quarentena, essa pandemia, para um homem que tem um chamado como o Senhor, um chamado de encarar desafios e projetar, planejar, gostar de ir em locais bem difíceis. Como tem sido esses dias para o senhor? Pastor Glaucio, meu amigo, na realidade, para nós que temos chamado, para nós que somos assim como missionário, meu estilo que é aquele, vamos dizer assim, operacional, está na luta, se tornou, claro, de início muito difícil, porque a nossa realização, a gente quer estar no meio do campo, como a gente chama, a gente quer estar no campo, né? No meio do povo, no meio da coisa, estar ganhando almas para Cristo, fazer dos projetos, da obra de Deus crescer e ganhar almas para Cristo. E nesse isolamento, na realidade, para a gente, ela se tornou um pouco difícil, no sentido de estar dia a dia, né? Mas aí entra naquele processo que Deus está fazendo a todos nós para poder se reinventar, né? Porque eu tenho assim que a igreja é um organismo vivo. Eu sempre tive isso, nossos pastores sempre ensinou isso. E como organismo vivo, a gente mostrou que a gente não ficar preso. A gente que estava acomodado.
Mas aí Deus está nos mostrando, e eu tenho tentado, que o meu campo missionário é ali na comunidade do Parque dos Faróis, né? Como eu digo, ainda estou de fralda, eu ainda estou iniciando os primeiros passos como missionário, mas Deus tem nos dado sabedoria, assim, desse momento. Então, contato muito hoje com o pessoal lá, a gente está mais por telefone, né? Às vezes pegar mensagem do WhatsApp, não temos, porque eu sou um missionário, como o campo que nós trabalhamos é aqui a 22 quilômetros da casa, eu não moro no campo, né? A gente tem lá a casa, a gente tem lá, está montando, estamos entrando para o 5º ano de trabalho, e tem o pessoal lá que trabalha e a comunidade que nos abraçou bem. Mas a questão para nós, assim, se torna difícil, porque a gente fica um pouco... Mas Deus está trabalhando, testando a paciência. Mas a gente fica nessa porque a gente que é do campo, quer estar no campo. Depois que a gente entra para o campo, a gente não se sente mais preso. Às vezes até eu falava mesmo, conversava com os irmãos ou os pastores lá, a gente não se sente mais estar dentro da coisa, a gente quer ir para fora, a gente quer ir para a rua, cumprir o ID mesmo. Deus tem me feito muito nesses tempos, levado assim para ir para as origens, né? Como eu trouxe na palavra ali, mais semelhança. E nas origens, igreja é um organismo vivo. Igreja vem do grego lá, que é eclésia, que é chamados para fora, no ek, né? Porque ele é 2 substantivos juntos, e no clésias, que são chamados, convocados para fora. Então, na realidade, a igreja é para estar fora. A igreja é para estar no meio do povo, buscando, alcançando. E aí vem o evangelismo, aí vem o trabalho de missões, para que possa estar equipando o povo, para que possa estar ajustando. Então, a gente, quando fica nessa questão de parado, como nós estamos, assim, num sentido social, né, mas espiritual não, que aí a gente está se reinventando, porque Deus é aquele que dá estratégia, sabedoria. E louvado seja Deus, o pessoal lá, pelo menos aqueles que estão mais ajustados, hoje mesmo tive contato com alguns por telefone. Rapaz, um abraço, pastor Delcio. E a gente vê a alegria que fica, que eles estão firmados, eles estão alegres, há uma paz sobre eles, eles não estão naquele atônico como fica. E aí vai chegando o tempo, vai passando, a gente vai entendendo de Deus, vai entendendo o chamado, vai entendendo a busca, e reinventando e esperando esse tempo tudo, para que, com tudo passar, para que a gente possa retornar às ações de campo, as ações de busca, né? A reestruturação e a mudança que nós vamos ter dentro de nós como a verdadeira igreja. É importante, é interessante. Eu queria hoje mais estar abordando essa questão do nosso ponto de vista. A gente conversa muito, sempre que temos oportunidade, estamos conversando aí sobre a visão, a intenção, o chamado da igreja. E uma das coisas que eu fico me perguntando, e talvez você que esteja com essa questão, eu fico olhando que os seus trabalhos, a visão do seu trabalho é metanoia, é metamorfose, chamando sempre a questão de uma mudança, né? Começar a sair do casulo, né? Não só e sair de forma transformada e modificada. Qual a sua visão, né? Qual a sua visão para sua perspectiva, na verdade, eu não digo nem sua visão, mas sua perspectiva, porque a gente percebe, pelo menos eu percebido, que a nossa igreja, quando eu falo nossa igreja, não estou falando da embaixada, mas eu falo, a nossa igreja ela ficou um pouco acomodada, um pouco de ser servida e de ter um sacerdote que faça esse trabalho por ela, que leve a oferta, que pague o preço, que faça o sacrifício. Qual a sua perspectiva, numa visão missionária, para essa saída, quando a gente sair dessa quarentena? O que é mais ou menos que o senhor espera? Oi, pastor Glaucio. Na realidade, a perspectiva que tem nascido do meu coração, que Deus tem mostrado, que eu vejo, vai ser muito boa. Porque, na realidade, eu creio que Deus está chacoalhando tanto nós, como líderes, como do povo, e compreendendo, entendendo. Então, aqueles que são a igreja, verdadeiramente, né, e cada um dentro do seu chamado, ele está nos dando um despertar espiritual que nós precisamos. Quando nós falamos em igreja, e nós falamos, né, eu, você e cada membro que faz parte, nossos pastores, a igreja sermos nós, o organismo vivo, que é chamado para ir para fora. E
a gente tem a corresponsabilidade, porque eu digo sempre assim, a gente tem um pensamento que missões é a missão, vamos dizer assim, é a organização da igreja. Não, missões, na realidade, é o plano de redenção, é o plano de reconciliação e de salvação de Deus. Nós, igreja, na realidade, somos o executor, que aí é onde nós paramos um pouco, né? Eu falo igreja como um todo, e estávamos acomodados. Né? Nós ficamos tudo. Por exemplo, a gente queria receber da bênção, buscar nossas orações para que aumente o salário, aumente disso, mas na realidade de pagar. Por quê? Porque quando a gente sai para fora, né, e eu creio que Deus está tocando em nosso coração e a gente vê que a gente tem a responsabilidade de poder implantar, porque na realidade a igreja como um todo, a gente vê que Cristo trouxe, João Batista veio preparar o caminho e pregava sobre arrependimento. E Jesus Cristo, quando iniciou a arrepender-se, que é chegado o reino de Deus. E a gente fala muito sobre reino. E a visão de reino é a coletividade, é o conjunto. Mas, na realidade, nós não estávamos fazendo um reino. Na realidade, nós estávamos, porque justamente isso. Por quê? Porque o trabalho de missões, ele é árduo. Ele é um trabalho gostoso, é um trabalho amoroso, mas, assim, você está no trabalho no campo missionário, dia a dia, é árduo. Por exemplo, eu sou missionário, Deus me chamou, eu amo essa chamada, estou numa área ali de um complexo social muito grande, mas ainda nos facilita, né? É perto da minha casa, eu vou e volto, minha esposa trabalha, pega no trabalho, tudo, a gente possa ir, vamos só 2, 3 dias, precisamos ampliar, mas claro que tem um tempo de Deus, tem uma mudança paulativamente, mas assim, o trabalho de missões, ela faz com 3 tripé. Primeiro, oração. Segundo, ir ou enviar. E terceiro, ofertar. E aí, quando chega nesses pontos, eu digo o seguinte, como tem muitas ações, a gente fala que o esporte é uma grande ferramenta que se busca. Mas o esporte, para se manter, ele é muito caro. E assim eu trago para missões. Missões, ele é caro. Missões é gasto. E aí é onde precisa entendermos nós como igreja, que nós temos que ter oração, temos que enviar ou irmos, no meu caso eu fui enviado, né? Louvo a Deus e agradeço a Deus pela essa oportunidade, né? A visão também dos pastores, pastor Jorge, pastor Itamara, pelo apoio, carinho, incentivo, né? Entendemos também que cada igreja tem sua coisa, nós estamos também numa igreja em ascensão ainda, mas a questão é da oferta, a questão de tudo sempre é recurso, principalmente nesses trabalhos que você também tem experiência, de já abriu tudo, em comunidades de alto complexo social. Por que eu digo alto complexo social? Porque a gente tem uma maneira de dizer, de comunidades carentes. Não, a comunidade lá mesmo, tudo, ela tem carência, ela tem sim a pobreza, um ponto mais extremo, mas ela numa totalidade, numa visão, né, vamos assim, mais ampla, ela é uma comunidade empreendedora. Agora, ela, ao mesmo tempo, tem um alto complexo social que envolve tudo. Envolve educação, envolve criminalidade, envolve droga, envolve famílias desajustadas. Mas eu vejo com boas perspectivas, pastor Cássio. Eu vejo perspectiva porque Deus, nesse parada obrigatória, que eu digo stop de Deus, nós temos, cada um de nós vivendo as experiências com Deus, na sua arrumação, da sua casa, no entendimento. E eu creio que isso tem tocado no coração de cada um de nós, líderes e membros, né, cada um, que a responsabilidade nossa de poder ampliar, né, os trabalhos missionários e evangelísticos. Eu acredito o seguinte, pois a minha convicção, a igreja, aí é como um todo, tanto como instituições e nós como pessoas, ela tem a responsabilidade de poder agir, né, no primeiro ponto, preparo espiritual, né, aí vem o evangelho e tudo, mas principalmente também, paralelamente, no desenvolvimento humano, socioeconômico, com sustentabilidade na comunidade que ela atua. Quer dizer, na realidade, de se envolver na comunidade que ela atua, não somente do evangelismo, esse é o principal, não pode abrir mal, que é de ganhar almas e para o desenvolvimento espiritual. Mas também ela tem do processo. Por quê? Porque seus membros, ele faz parte daquela comunidade. E eles precisam crer. Então, esse contexto, nessa parada obrigatória de Deus, eu acho que Deus está despertando em nós como igreja
e esse poder desse investimento, essa entrega, e entender que temos que fazer da obra, porque se não fizermos, o próprio Deus, e aí tem na palavra, ele vai fazer, ele mesmo vai cuidar. E aí tem lá como Ezequiel, Isaías, que a gente vai, que ele fala a vocês, pastores, a vocês líderes, eu mesmo ir buscar as ovelhas desgarradas. Então eu vejo com boa perspectiva de uma mudança nessa questão da visão missionária, né, e evangelista, porque eu digo que missões e evangelismo caminham juntos. Cada um dentro do seu dom e do seu chamado. Não adianta. O que precisamos também é essa arrumação, porque muitas vezes eu quero fazer o tocado, o entrar no louvor, na coisa que onde eu não fui chamado. O pastor Delcio, o pastor Glauco, ele foi chamado. Eles são adoradores. E às vezes eu quero. Eu posso, sim, me somar com vocês pelo uma soma, vamos fazer um evento, ajudar na organização. Mas eu não tenho esse chamado de cantar. Eu canto no banheiro, eu às vezes tenho vontade de cantar até lá no Passo Farol, mas a missionária casa, não faça não, pelo amor de Deus. Faz isso com a missionária não, a missionária apoia. Eu sei, eu digo assim brincando, ela tá livre depois. Mas eu vejo uma mudança, porque né, tanto espiritual como humanamente também a gente, o mundo foi chacoalhado. Eu digo que o mundo, a aldeia global, se tornou, como tem lá, eu não sei se é Isaías ou Ezequiel, ou é Jeremias, eu não me lembro agora, que Deus colocou na panela e botou tudo dentro. Botou tudo dentro, fervendo, para poder tirar as ferrugens, para tirar as impurezas, para poder restaurar. E aí relembra lá como o Vale dos Ossos Secos. Né? Na realidade, a gente vê aí olhar, mas quando a gente vai aprofundando e a revelação é que o Vale dos Ossos Secos era a igreja, era o povo de Israel. E Israel somos nós, espirituais, chamados, entendeu? Então, eu vejo com boa perspectiva. Agora, eu quero fazer um ping-pong de voltar para você. Você que tem, né, a experiência já de abrir, eu estou, como disse, engateando ainda, usando ainda a fralda descartável, no campo missionário, no campo de liderança. Mas Deus tem nos dado graça. Agora, você tem uma experiência já de abrir algumas igrejas, de implantar, né? E aí você pode dar, pela sua experiência, o que é que você enxerga? Né? Justamente, não é agora não, agora a gente já está parado e a gente já viu. É arrependimento, é metanoia, é metamorfose, é mudança, entender e compreender para ter. Na saída, aí eu devolvo para você como a gente fazer o ping-pong. Qual é a sua visão, sua perspectiva? Na realidade, né, a gente não pode dizer porque cada um tem. Como uma igreja total, o retorno. Eu iria falar, já trazendo uma dentro dessa mudança, né, pegando a minha perspectiva, a minha visão, eu ia deixar já em foco para que os irmãos também interagissem. Porque eu acredito que o que nos levou não a ficar preso, mas essa mudança, dentro disso, um dos temas das coisas que eu iria falar hoje era justamente sobre essa questão da eclésia, né? Do sair para fora, do se colocar nessa condição e nessa disposição. E eu vejo que vai ser uma igreja realmente, uma igreja modificada e transformada até pela própria necessidade que se fez. Mas eu já tinha um maior temor, que nós entrássemos numa guerra do isolamento, por uma falta de alguma coisa. E aí eu queria que vocês que estão assim nos acompanhando opinassem. Porque, não sei se você percebe, grande parte das igrejas hoje, ela abriu mão de algo que é muito importante, né? Que é a escola bíblica. A gente fala de preparo, amadurecimento, crescimento. Hoje os irmãos, eles recebem a Jesus na igreja, né? Eu não sei quantos aí que estão seguindo com a gente aqui e tiveram essa oportunidade. Porque quando eu entrei na igreja, porque implantar a igreja, ele é muito fácil. Ele não é difícil. A gente chegava em uma cidade, tivemos a oportunidade de estar com algumas pessoas e tinha um projeto chamado Férias para Jesus. E o que era esse projeto Férias para Jesus? Era a gente ir numa cidade, fazer um projeto de mapeamento daquela cidade,
fazia um levantamento daquela cidade, fazia conhecimento tanto da parte espiritual, de tudo que acontecia naquela cidade, as entidades, tudo aquilo que se levantava. E aí entrávamos com um projeto de oração, fazia evangelismo durante 15 dias, as pessoas que iam se convertendo, nós dávamos um discipulado contínuo, e aí ficaria ali, aquela congregação montava com o pastor estabelecido. Entendeu? Então, qual era a minha... eu acredito muito, aí eu vou usar o fator fé. A minha perspectiva é que a igreja de agora, ela vai sair dessa situação com dois pontos de vista, com duas visões. Né? No meu ponto de vista, com duas visões. A primeira, o que eu fiz até hoje do reino. Verdade. Porque é uma das visões, porque a igreja hoje, infelizmente, não prepara. A igreja não prepara ovelhas. Ela não prepara. Então, a primeira, para mim, é essa, pela falta de preparar. Então, eu acho que pela falta de preparação, eu acho meio complicado. Então, ela vai sair. Mas que forma ela vai sair dessa caverna? Porque se a gente entende, pelo menos é o que eu vejo, não sei se vocês concordam comigo, pela falta dessa experiência, nós somos colocados como sacerdote da nossa casa, do nosso lar. Certo, certo. E esse sacerdote precisava ter uma preparação. Hoje eu sou responsável pela minha casa, você é responsável pela sua, e vários irmãos. Nós temos uma live, várias lives durante o dia todo, né, que vai trazendo um aprendizado. Mas nós não aprendemos. Eu comento algo que eu aprendi, o que eu sou em Cristo, porque eu tive uma boa base. Eu tive uma boa base. Eu fui aluno de escola bíblica, eu fui professor de escola bíblica. A gente estudava, a gente tinha uma matéria com a Geocum que vinha para nos preparar sobre obra missionária. A obra missionária local e internacional, com a igreja com bairro. Aí eu pergunto, quantas igrejas hoje têm se envolvido com isso? De preparar. Hoje a gente se procura com um culto de celebração, um culto de oração. Algumas igrejas, né, e não é pecado isso, algumas igrejas, campanha disso, campanha daquilo outro, e as pessoas passam 1h30 de culto e depois vai embora. Mas quantos são preparados para isso? Justamente isso tem isso aí tem que vem a ver com o vocacionado, né? Aí onde tem assim a coisa, um chamado, vocacionado. E eu louvo a Deus assim pela nosso líder lá da Embaixada Shalom, porque o pastor Jorge ele sempre preservou pelo conhecimento, pela base, né? Eu sou filho, eu nasci e estou crescendo ainda mas Deus me permitiu entrar e fazer no campo missionário ali no Parque Suaró. Tenho aprendido muito, tenho nos dado muito ensinamento, muita experiência. E louvado seja Deus, porque como eu nasci e sou filho prata da casa, e sempre meus pastores ensinou ali, agora buscar o conhecimento, buscar da palavra, entendimento, e eu louvo a Deus por isso, porque realmente precisa do... Mas aí é onde entra você, quando é esse ponto, que muitas igrejas têm por caso. Porque é aquilo que eu falei no início, missões, ela tem custo, certo? Sim. Missões tem custo e a igreja precisa preparar. Então, às vezes, a gente tem que se preparar porque tem as igrejas maiores, né, as médias e as menores pequenas. Mas eu creio que Deus ele vai trazer um entendimento maior para isso, entendeu? Porque é o seguinte, a gente tem que fazer porque é vidas. E aí é aquela coisa, vida para nós. Porque às vezes, o pastor Jorge sempre ele falava, e eu sempre ouvia, ficava ali, mas eu nunca via que ele diz, olha, o inferno quando vem, ele vem e investe na vida quando você se torna cristão. Mas quando você se torna líder, aí vem o inferno todo. Eu não entendia disso até quando eu comecei a me envolver no campo missionário, como estou lá, e aí a gente foi percebendo, eu mais minha esposa, a investida que realmente é. E aí a gente tem que ter, aí você tocou num ponto certo mesmo, que é o preparo. E aí é que eu entro, porque Deus me colocou muito nesse sentido do coração, da metanoia. Porque a metanoia, ele é o arrependimento, é a mudança da renovação mental. É na nossa mente, porque nós precisamos quebrar.
é reinventar. E aí, por isso que eu digo que eu tenho uma boa expectativa, porque Deus, concordo plenamente com você nesses dois pontos de vista, mas eu creio que Deus está trazendo isso, por isso que eu bato muito na metanoia, porque ele traz isso. É porque a gente fica preso no arrependimento, pastor Vasco, na questão que as pessoas ficam arrependidas, mas eu não roubo, eu não sou ladrão, eu não adultério, eu não... Não é esse arrependimento somente, aí é o pecado, aí você tem que se arrepender mesmo, senão a salvação, o caminho andar com Deus não tem, porque Deus ele é luz, ele só anda onde está. Isso vai ter também, mas é uma mudança da transformação mental que precisamos buscar. E aí dois pontos que eu vou fazer aí. Tem o preparo, aí tem que ter o preparo mesmo, e aí a igreja tem que preparar, a igreja tem que investir, a igreja tem que trabalhar nesse conjunto, e aí eu louvo a Deus, sim, pela embaixada, que está se formando nesse conjunto, tem. Mas também tem o outro lado. Qual é o outro lado? Eu preciso querer e buscar. Que às vezes também, nós como igreja, como ovelha, a gente não busca. Por quê? Porque essa metanoia envolve tudo, envolve a gente. Comportamento cristão e espiritual, mas também com a nossa vida secular para entendimento. Porque eu digo que quando você se torna em Cristo, não existe secular e não vida cristã. Nós temos que ser cristão nos princípios da palavra em Deus, conforme a vontade em qualquer outro lugar. Mas nós temos que nos preparar em tudo, porque às vezes a gente fica com nossos paradigmas, nossos pensamentos. E aí precisamos estar constantemente nos reinventando. E aí também precisa eu identificar qual o meu chamado, eu ir buscar. Eu me lembro que eu colei como um carrapato no meu pastor. Desde quando eu entrei, desde quando eu cheguei, que assumi uma vida toda destroçada, que conheci a Cristo, eu colei porque eu quero aprender e hoje ainda colo e busco, mas só que hoje, é como disse, ele tem que cuidar de outros e os grandinhos agora tem que ajudá-lo também a buscar. Mas a gente está sempre ali aprendendo, buscando. Mas aí tem esse ponto, o preparo. Né? A igreja tem que preparar, a igreja tem que visar a coisa dentro do seu passo normal, que a gente sabe que tem igrejas pequenas, igrejas tudo. Então é você reinventar. E aí vem um outro ponto. Mas você que é pequeno, igrejas independentes que é pequeno não pode. Aí vem um outro ponto. Pode fazer missões? Pode, sim. Porque Deus é aquele que provê. Mas você pode fazer missão também? Pode. Sabe como? Aí é onde falta o ponto. Na unidade, na união. Porque quem disse, e que tem na Bíblia, que eu tenho que fazer missões somente conforme o meu congregação? Não, eu posso me somar, sim, num conjunto de igrejas para que trabalhar missões. Claro que num trabalho diferente do evangelismo, num trabalho de alcançar vidas, e ter aquelas igrejas locais ali para que possa ver, né? Na unidade, no evangelho. O pastor João, ele ensina muito, e eu vi na prática, que ele diz, o evangelismo na questão das cruzadas evangelísticas, né? Mas só serve tudo na unidade, na união. Agora, tem aqueles que podem fazer de grande, mas a gente pode também se somar com o pequeno, que é o que eu tento e vou voltar para que possamos fazer ali na comunidade do Parque dos Faróis, para que a gente possa ampliar junto. Por quê? Porque muitas vezes eu quero, mas eu sozinho não posso. E a igreja em si não pode. A questão é também que a gente ficou, mas o primeiro passo que a gente tem é isso, é o preparo, é o costume. E eu que quero, eu identificar o meu chamado, a minha vocação. Porque existe, vamos chamar, missionários que nós possamos consagrar, ele tem um preparo, mas ele não ser vocacionado para isso. Deixa eu apimentar mais isso aqui, porque o papo tá bom. O Isaías chegou aí, é um jovem pensador, um músico que Deus tem tratado umas ideias muito bom, um jovem que absorve também essas ideias do tratado, trabalhar. E eu entendo que existe essa questão do se dar ou colocar, mas no seu ponto de vista, o evangelho hoje pregado não tem sido um evangelho mais de um culto onde as pessoas vêm a um certo local, recebem uma palavra e aquilo basta. Não tem mais também grande parte disso acontecendo, e com isso tirando o sentido de uma preparação maior. Eu estou falando isso de forma global, entendeu? Porque hoje a gente percebe que o evangelho ele é totalmente diferente da minha época. Em vez de ele ter evoluído, o evangelho é o mesmo, né? O evangelho ele não muda, né?
Sim, Mas a sim. forma de levar isso, levaram com uma facilidade tão grande que quando eu me converti falava muito de preço pago, de renúncia, de entrega, de envolver, de se dar, de você ter uma devocional, de você ter uma busca mais por Deus, de um conhecimento maior. Mas hoje a gente fica vendo um evangelho pregado de uma forma tão... É tão fácil que as pessoas confundem graça, porque a Sim. graça é favor merecido, é algo dado, e galardão, que é algo da parte que você se envolve. Eu falo que as pessoas confundem o arminianismo com o cristianismo, que são as duas bases que nós temos para seguir como cristão, como uma regra básica, e acaba misturando um pouco do outro, e não sabe que o segredo maior é o aprendizado, é a busca, é a entrega, é a renúncia. Esse preço é que tem que ser pago. Mas muitas vezes, por parte de nós, eu falo, porque o senhor é missionário, parte da gente levar uma palavra, mas levar essa palavra de uma forma assim, não é tão fácil. Sim, não, é verdade. Na realidade, a Bíblia fala que nos últimos tempos teria a apostasia da fé, né? E o amor de muitos se esfriaria. Então, na realidade, a gente sem perceber, às vezes, como diz, falando da igreja como um todo, fomos implantados e fomos buscando num comodismo. Aquela coisa, o custo é vida, é tudo. Então, a gente veio e falamos, né, e pregamos daquilo que as pessoas, e aí eu louvo a Deus daqueles líderes e daquelas igrejas que ainda falam aquilo que precisa de Deus, né? Por quê? Porque muitas vezes nós fomos surpreendidos do povo, né, do pessoal também que está querendo só ouvir da coisa das bênçãos. Não. É como tem um hino que antigo, não mais eu gosto, como as pessoas pregar as flores. A rosa tem espinho. Marcos Antônio. A rosa tem espinho. E aí foi omitido, eu não vou dizer pregar, porque a gente não pode fechar na totalidade, mas foi omitido, né, nesse ampliação do evangelho, de mudança, né, principalmente esse da prosperidade, da crença, porque o povo já é tão sofrido. E aí foi confundir, como você disse, da graça. Eu não digo que deixou de coisa não, mas foi omitido que as rosas, como disse, tem espinho. É isso que você falou, que tem que pagar um preço. Porque, por exemplo, a gente chega, por exemplo, eu vim do mundão, cheguei há 16 anos mais ou menos atrás, como disse, nasci e sou filho e cristão e crescendo da Embaixada Shalom. Eu amo aquela igreja, eu amo meu vidro, eu amo tudo. Tem defeito como todo mundo tem, porque a gente é um grande hospital e todo mundo tem, mas eu sempre olho para Cristo. E o que eu aprendi dali e fui buscando. Mas quando a gente vem, aí vem um diferenciamento, quando a gente vem do mundão que vem para cá, então a gente vem com aquela ânsia, aquela vontade, a paz que chega, o mundo de se trabalhar tudo. Só que aí é onde foi que a gente foi entendendo, e aí, né, pelas orientações, que aí essa coisa, eu preciso pagar um preço. Qual é o preço? Primeiro preço de eu poder aprender, eu preciso buscar, porque nós precisamos crescer, aprender, buscar o conhecimento, ter a maturidade, tanto intelectual, individual, espiritual, emocional, porque eu sou um pouco meio como Pedro, né? E tem horas que é necessário, mas tem horas que não. Tem horas que é necessário, mas tem horas que não. Então, Deus vai transformando e vai mudando. E aí chega o ponto que a gente... E existe um tempo, lógico. Mas a gente está na era contemporânea, nessa época de técnico da informação e dos fast food, que a gente quer as coisas para ontem. Às vezes eu digo assim, as pessoas no grande contexto escutam a palavra hoje de Deus e já quer a mudança para amanhã. Não, a mudança. Por exemplo, nessa parada obrigatória, tem coisas, eu louvo a Deus, eu tenho 16 anos, estou trabalhando, agora que eu estou como missionário, mas eu sempre ajudando ali, fui diácono, né? Por exemplo, às vezes as pessoas não querem passar o processo. Eu digo, se tem todos os departamentos de liderança de uma igreja é importantíssimo, mas se tem um que eu aprendi muito, errei também, mas fui puxar as orelhas, e que eu respeito muito, e as pessoas precisam ter desse amor, é o corpo diaconal. Sim. Eu ia falar nisso agora, ia entrar nesse assunto. O corpo diaconal como os valentes de Davi, a guarda pessoal de Davi. Porque aqueles que têm que estar junto com seus líderes.
né, entendendo, compreendendo, buscando e fazendo valorização e aprender. Então, eu aprendi, né, muitas coisas na questão, porque apesar que, por exemplo, eu hoje estou numa comunidade de Complexo Arthur, mas eu sempre gostei e sempre trabalhei nessas comunidades, em outro segmento de secular, mas quando eu vim para Cristo, eu não entendia de nada. E o que eu aprendi como igreja, de como pessoas, de como busca, foi no corpo diaconal. Eu entendi que eu precisava aprender, eu precisava saber, e por isso que eu sempre gostei de desafios, né? E eu aprendi, abracei, busquei ali, aprendi muito ali, porque ali você se torna uma extensão, né, da liderança, da igreja, do trabalhar. E aí hoje eu preciso, e às vezes quando eu vejo que quando a pessoa está e reclama, o corpo diaconal, e aí vem do preparo, porque aí o preparo tem o conhecimento, né? Mas aí quando a gente tem numa igreja mais grande, mas vamos buscar lá para a igreja menor, você não possa ter um curso teológico, não possa buscar, mas o seu pastor está ali trabalhando. E aí vem a questão da prática também, você tem que buscar, porque a gente tem que buscar um conhecimento, primeiramente é isso aqui, porque isso aqui é que você tem que entender, compreender, para que você saiba que há um reino que está dentro de você, que você precisa implantar aí fora. E aí, daí em diante, Deus é aquele. Mas eu acho que muitos fica naquele ali, Deus capacita os chamados. E a gente acha que a capacitação de Deus vem. Eu creio que muitos que Deus pode ver. Mas eu aprendi hoje, principalmente como missionário, que Deus ele não abre mão dos processos, porque os processos é quem nos forja o nosso caráter, o caráter de Cristo em nós. Né? É no processo. Então, a questão é essa, mesmo precisa, assim, né, de um conhecimento, precisa assim, do chamado, precisa, né, do entendimento, e entender que a igreja como um todo, cada um na sua multiforme visão da graça, né, tem que estar uma aliança mais de unidade, para que possa funcionar. Quando a gente tem a questão da supervisão, da orientação, dessa busca, é importante, né? Acho que nada... Está retornando muito seu áudio aí. Nada se descarta e tudo se aprende. Eu sempre falo, pensando do tempo que eu tive, eu sempre gosto de voltar atrás, porque quando eu cheguei mais na frente, eu fui recepcionado agora por esse cara que entrou aí há pouco, pastor Carlos. Ele já viu com a bagagem que a gente tinha, e ele abriu o campo, é um visionário de campo, e ele trazia o ensinamento, ele trazia a boa vontade, e ele colocava à disposição e se colocando para se fazer. Mas a gente vem com a bagagem e a gente aprendia isso, né? Por exemplo, a gente tinha um modelo de aprender a Bíblia, porque você não tem como ser missionário de Cristo se você não conhece a Bíblia. Porque você vai pregar, você vai mostrar a Cristo, o amor de Cristo. O Bill entrou aí agora, e é interessante, quando eu vejo o Bill, eu lembro de algumas coisas, porque a gente participou muito, e a gente tinha uma congregação aqui na Várzea Grande, aqui próximo da região. E o amor que a gente tinha em fazer a obra missionária, pelo aquilo que a gente aprendeu, ele era tão grande, que ele e eu, nós pegamos um Fusca, porque nós tínhamos um culto para ir. Era um Fusca velho, porque a gente já tinha perdido a comitiva que foi. Eu estava aprendendo a dirigir, mas nós aprendemos algo que era amar a obra. Uma comunidade que me lembra muito ali do Parque dos Faróis. Era uma comunidade pequena, de um pessoal sedento, cheio da vontade, e a gente tinha uma missão de levar a nossa forma de missão através da música, do canto. E nós chegamos atrasados um pouco, nós conseguimos pegar um carro emprestado desse Fusca, e tem uma ladeira enorme da Várzea Grande para subir. Isso é experiência missionária. Olha, quando chegou no pé da ladeira, o carro já não quis subir. Eu disse, rapaz, não vai dar. E aí a gente conseguiu na Barra fazer com que o carro subisse a ladeira. E aí depois que conseguimos descer a ladeira, o carro quebrou, nós fomos rebocados pela viatura da polícia de choque. Para tentar. Foi um negócio assim, que serviu para a gente pela experiência do amor,
da bondade, da disposição, de querer fazer o nosso melhor, de se colocar. A gente tinha, mas a gente tinha isso porque isso fazia parte da cartilha da igreja. Eu falo muito disso porque Jesus foi o primeiro instrutor de missão. Jesus foi o primeiro mestre, não sei se você concorda comigo, porque a Bíblia diz que Jesus ele pegou 12 discípulos e ele andou mostrando cada discípulo a dificuldade, a realidade, pregando o reino e mostrando o reino na prática. E talvez é isso que eu sinto falta. Vocês que estão aí acompanhando aí com a gente, podem comentar, vocês podem escrever, se der para escrever um pouco da experiência de vocês, o que é que vocês acham, para a gente também interagindo com vocês, tá? A gente está tendo esse papo, a linha direta, eu e o missionário, mas a gente está interagindo com vocês também. Coloca aí, né? Para a gente poder fluir, né? Hoje é troca de experiência, um ping-pong, bate-papo. Então, aquilo na nossa vida naquele tempo nos despertou para algo que eu sinto falta hoje, sabe? Eu vejo hoje uma igreja muito voltada a 4 paredes e uma igreja que forma pastor, em grande parte. Verdade. Não vejo uma igreja hoje que se preocupa tanto em formar discípulos, né? Eu não vejo muito isso. Ô, Josi, seja bem-vinda. Eu não vejo formar discípulos. E muito pior, eu não vejo formar ovelha. Talvez eu esteja com a visão distorcida da situação, mas eu vejo uma igreja, às vezes quando eu tenho a oportunidade de conversar, missionário, eu digo que eu vejo hoje uma igreja que ela se isola e cria grupos dentro de grupos. Sim, sim. Entendeu? E para mim, isso primeiro fere o primeiro princípio da palavra eclésia, como você bem colocou. Outra questão, quando você fala dos diáconos na igreja, para mim, que tem uma função pastoral. Diácono, algumas igrejas que entende presbítero, tem presbíteros, e hoje, em grande parte, algumas igrejas têm diácono como zelador, como porteiro, fechador de porta, não como aquele escolhido para pregar a palavra, que não é bem a função pregar a palavra, mas é orar, é ajudar na repartição do pão, e está bem preparado para receber. Essa pessoa bem preparada para receber, já está dizendo bem preparado. É porque ele está bem preparado. E às vezes a gente pega ele por uma boa aparência, porque sabe limpar algo direitinho. Então, eu fico olhando que perdeu-se um pouco o foco. A igreja está deixando de ser, como você fala, essa célula viva, né? Como você sempre fala, esse organismo vivo, né? E passamos, infelizmente, eu não sei se é uma palavra pesada, irmão, se for, me perdoem, viu? Porque muitas células no ambiente, o que é um câncer? O câncer é um excesso de células descontrolado que fica matando as outras. E às vezes a gente percebe a igreja num sistema tão grande que fica uma ruma de partes que não se soma. E acaba assustando. E aí a gente deixa de viver uma verdade e vivemos algo desse tipo. Não sei se você concorda comigo. Sim, sim. É sofrimento e transformação, olha. A Geodete aí, né? Isso, o evangelho sofrendo transformações. E é verdade. Isso entra também na questão que a gente fala da religiosidade. Mas a religiosidade, ela mata, ela trava a igreja, ela busca. Então, muitas coisas ficou nessa questão da religiosidade que presa e aí se criou. Como você disse, a religiosidade é que cria os grupos. A gente busca lá na época de Cristo, tinha os fariseus, os saduceus, porque são grupos que, porque eles se formaram, a religiosidade, não, aí está mudando. Por quê? Porque também eu compreendo que aí vem na metanoia, né, a questão da transformação, como diz aí, o evangelho é sofrendo transformação. Até próprio que a palavra de Deus, ele diz, a palavra de Deus, ela se transforma, se renova a cada manhã. Agora, o seu princípio não se muda. O princípio de vive, os princípios da palavra, nós temos que viver. Mas nós precisamos ter, e como o Jodete falou, sim, Jodete, é verdade, a essência é o amor. Por isso que o amor tudo suporta, tudo isso, porque deve amar. Eu falo muito lá no Parque dos Faróis, digo, olha, a essência aqui da igreja, a essência da embaixada, a essência do evangelho é o amor, porque o amor tudo suporta. Porque é só no amor. Você mesmo conhece, eu fui tudo, quando eu fui para lá, porque através do evangelista Pedro Deolino veio evangelizar o estado de Sergipe, trouxe, aí levou, Jorge, tem um lá, o caminhão quebrou, aí se tornou, ele levou lá um domingo evangelizando, o pastor Jorge foi, eu fui acompanhar,
aí o pessoal pediu para que levar um estudo, aí o pastor na volta lembrou que tinha acertado uma viagem e não podia ir, eu disse, eu vou, pastor. E aí hoje me tornei, estamos lá, trabalhando e fazendo. Aos olhos humanos as pessoas não veem, mas eu vejo por dentro, eu vejo na mudança, porque o próprio Deus quem faz. É fácil? Não. O trabalho às vezes é espinhoso, mas voltando ao assunto daquilo, a gente tem que buscar a questão do preparo, do vocacionado, e quebrar que eu creio que esse stop de Deus também está levando isso. A religiosidade fez com que a gente se separasse. A religiosidade fez com que a gente se colocasse. Agora, tem um outro ponto também que a gente precisa entender, e aí eu sou o primeiro, como Paulo, o maior pecador primeiro sou eu. Né? Temos que amadurecer, deixarmos de beber o leite, deixar de meninos mimimi, né? Meninos que às vezes... ser meninos espirituais, mimados, para nos tornar homens adultos. Amém. Às vezes as pessoas vão confundir isso, que às vezes são mimados em casa e querem ser mimados na igreja. Mas a gente tem que crescer, por isso que Paulo diz, eu começo com leite, mas depois a gente tem que ter o engrossante, depois ter o churrasco, a comida normal. E às vezes a gente tem que permitir essa questão de ser. E aí, como eu disse, se tem um pecador, primeiro sou eu. Eu estou passando desse processo, por quê? Porque eu sou o 15º filho, eu sou o mais novo. E aí eu digo, existe o síndrome do filho mais novo. E depois, eu sou 15 filhos, eu sou o mais novo. Repare com coisa. Né? Então, eu estou no processo, mudança. Ah, que eu era mimado, tudo. Não, porque minha vida sempre foi de luta, e com Cristo não muda muitas coisas. Agora, hoje eu tenho a paz de ser que Deus verdadeiramente nos dá. Agora, um dos pontos que nós precisamos dos pontos hoje é esse, né? A religiosidade que cria grupos e nos afasta. E o outro ponto é a questão de nós, e aí envolve, como eu disse, eu sou o primeiro pecador da mim mesmo. Temos que deixar de ser meninos mimados e entender que nós temos que crescer e amadurecermos, deixar de ser criança. Né? Temos que ser maduro, né, Ana? Passa aí a bola agora, ping-pong completo. Não, é isso aí. Eu estou controlando aqui o tempo, porque o bate-papo tá bom e o tempo aqui vai nos deixando aqui para daqui a pouco para. Então, essa questão de amadurecer é justamente isso. Eu acredito que nós precisamos se tornar maduros. Mas duas coisas a gente aprende em ser maduro. Né? Primeiro, saber com quem eu ando. Sim, sim. Saber com quem eu ando. Mas não é um pouco contraditório. Eu vou para uma igreja. Ou seja, eu já escolhi onde eu estou andando, né? Eu deixo uma essência. Não seria eu já chegar no local onde eu pudesse amadurecer? Sim, sim. Agora, eu vejo um ponto. O amadurecimento vai depender, eu posso estar com conhecimento, eu posso fazer, eu posso ter um bom curso, eu posso preparar, mas o amadurecimento eu acho que parte mais da pessoa permitir do que, às vezes, do preparo. O preparo do conhecimento, na realidade, é o seguinte: a gente vai ter o preparo do conhecimento para uma renovação do pensamento, renovação da mente, do intelectual, do conhecimento que a gente precisa da palavra, da revelação de Deus, mas o amadurecimento e a mudança, muitas vezes, só vai chegar na prática. Muitas coisas... Deixa eu apimentar que o tempo está acabando. Estou crescendo, amadurecendo, porque estou... Deixa eu apimentar que o tempo está acabando, para jogar para você mesmo aí. Quando a gente fala em amadurecimento, talvez se a gente pregasse menos facilidade, a gente não amadurecia mais, porque na prática não foi isso que Cristo fez. Certo, verdade. O conhecimento é um dos pontos de mudança, porque se eu tenho Pastor Jorge, seja bem-vindo. Rapaz, meu pastor, da mudança, da renovação do pensamento, lógico, vem no conhecimento, no saber buscar, no saber pesquisar, né? Digo que eu sou um Joãngeli antes da faculdade e um Joãngeli depois da faculdade, né? Só que hoje eu sou um novo Joãngeli, aí é onde vem, aí é onde está o ponto. No cristianismo, quando a gente chega para o evangelho, é zerado e a gente se torna criança, por isso que precisa nascer de novo. Agora, o amadurecimento, beleza, eu concordo com você, quando você chega e tem o preparo, tem o ensino, né, tem a busca, não aperta muito não, pastor, porque ele já está apertando muito.
Ele tem buscado, entendeu? A gente chegar com conhecimento, isso nos abre muita coisa, mas vai ter pontos de amadurecimento que só vai ser no campo, só vai ser na coisa. Né? Por exemplo, você aí do Fusquinha, da ladeira, buscou. São essas experiências e tudo. A minha experiência primeira como missionário, com 15 dias, na comunidade Parque Suaró lá, foi uma questão de tiroteio. E agora, volta ou não volta, volta ou não volta, volta ou não volta, volta. Mas aí onde o amor de Deus sobre aquelas pessoas fez com que eu tivesse coragem de retornar. Porque eu nunca tive essa vida, eu nunca tive desse tudo. E hoje, louvado seja Deus, aí é a graça de Deus, que aquele pessoal nos respeita, a gente ama, a gente busca, mas tem alguns que não tem. Por quê? Porque existe um outro lado chamado paciência. Sim. E aí, claro, eu tenho um tempo mais rápido que eu posso pegar desse amadurecimento. O senhor pode ser mais rápido que eu, mas outro, não. E aí tem que ter essa questão desse entendimento, que eu preciso também entender daquele. E aí, às vezes, falta paciência de a gente poder gastar tempo com aquele que é, como o Paulo diz, nós que somos mais fortes, cuido do mais fraco. Então, sim. Existe essa questão também. Agora, lógico, se você chega já tendo o conhecimento, do incentivo, da busca, aí, lógico que você tendo um entendimento, um conhecimento maior, o amadurecimento chega mais forte. Mas tem amadurecimentos que vai depender mais de mim do que o meu mentor, do que o meu instrutor. E da vivência que nós passamos. É verdade, isso aí é bem verdade. Quando eu falo, porque eu vejo assim, pegando um pouco do gancho do que você falou, a questão de você ir lá, questão do caminhão, ir lá para o Parque Faróis, o pastor automaticamente jogou sobre a sua vida uma responsabilidade, você já tinha se colocado, mas você pegou um desafio. O que eu quis falar talvez a gente precisaria colocar um pouco mais de desafio na vida da igreja e menos essa questão da mesa pronta? Sim, lógico. Aí é onde tem a questão, aí eu vou voltar assim, do vocacionado, e aí o trabalhar, aí como disse, do conhecimento, da sala de aula mesmo, do preparo, como nós temos lá, né, a escola bíblica, os treinamentos. Aí, outro ponto, ver, como eu disse, o vocacional, porque você tem que ver. Quando eu assumi lá, que a gente começamos com um diácono, depois o pastor nos chamou. Oi, Marina, seja bem-vinda. Nos consagrou e a gente se tornou missionário, a gente buscou. Lógico que veio do entendimento da busca. Claro que também na minha vida eu fui treinado para isso. Na minha vida eu fui treinado nisso. E sem adoção, viu, pastor? E aí ela colocou, a gente, lógico, colocou lá, apertou, mas era prática de vir. Claro, supervisor olhando, cobertura, aí vem outro ponto. A igreja está com cobertura de oração sobre o missionário, sobre o enviado, tem o compromisso. Né? Então, eu e a minha esposa, a gente assumia, temos oração, mas gerou do amor. Mas isso tudo é um conjunto de preparo, isso é um conjunto, lógico. E aí eu digo, tem que ter a questão também da prática, né? Tem que ter a questão da prática, que é isso que eu busco. Por exemplo, foi isso que Deus derramou no meu coração quando eu criei o Metanoia, né? Que até você brincando, tá, você disse, rapaz, não eu disse, não, porque eu estou com 12 cultos lá, esse menino novo. E aí eu apresentei o projeto aos pastores, pastor João, pastor Tamara, e eles automaticamente, né, nos abençoou, mas aquela questão, supervisionado daqueles que um pouco mais maduro, né, da questão, era eu lá e Cláudia, chamei, disse, Cláudia, você olha aí, vem, e eu anotava ali tudo para que possa ter o direcionamento e ajudar o feedback para aquela pessoal, jovens, e aí foi bênção, e umas experiências para ele, né, tremenda, e para nós também, e eu acho que é esse conjunto. Então, tem que ter o paralelo, porque, como disse, o amadurecimento é bom, lógico, tem que ter o preparo, tem que ter o conhecimento, isso aí não tem para onde correr, temos que voltar assim, temos que ter a escola bíblica dominical, temos que ter os estudos, busco principalmente do vocacionado, porque, como eu disse, às vezes eu quero ser missionário, mas eu não tenho a vocação. Amém. Missionário, questão de tempo mesmo, é só questão de tempo, já queria aqui trazer a minha palavra de agradecimento. Hoje foi um dos cafés que eu vou muito descontraído, sem açúcar, segundo o pastor Jorge. Muito bom bater esse papo com o senhor, mas o tempo aqui já está dizendo que a gente vai parar. Eu quero agradecer ao senhor por estar
se colocando à disposição para nos dar essa aula de entendimento, nos ajudar muito. Deus abençoe você, toda a sua família e todos aqueles números aqui, segundos já terminando. Então, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém. A você também, a todos que nos acompanhou e que Deus possa nos surpreender a cada dia. E que a gente possa voltar mais, com certeza. Em nome de Jesus. Gente, um beijo no coração. Até a próxima.